Revelado, o incrível amor oculto de um milionário viúvo por uma garçonete na festa de Natal. Era uma festa de Natal espetacular no luxuoso Hotel Glória, em São Paulo. As luzes brilhavam como estrelas caindo do céu, enquanto os convidados vestiam trajes elegantes, brindando com taças de champanhe. A música envolvia o ambiente, mas Samuel, um milionário viúvo de 45 anos, se sentia como um estranho em sua própria história. Ele observava aquelas risadas ecoando ao redor, mas seu coração estava preenchido por uma dor profunda, resultado da perda de sua esposa 2 anos atrás. A alegria da festa não conseguia penetrar o vazio que dominava sua existência. Enquanto as conversas superficiais giravam em torno de aquisições de carros e imóveis, Samuel simplesmente não se encontrava. O homem respeitado no mundo dos negócios, cercado por poderosos investidores, escondia uma tristeza palpável. Ele queria apenas um momento de conexão genuína. Então, no meio da opulência, sua atenção foi capturada por uma luz que brilhava em meio ao glamour. Clara, uma jovem garçonete de 27 anos, com um sorriso que iluminava todo o salão. Ali estava uma alegria verdadeira, não polida pela superficialidade dos ricos presentes. Clara, lutando para sustentar seu filho pequeno, sonhava em ser uma chefe. Quando seus olhares se cruzaram, uma corrente elétrica atravessou a sala. Ela se aproximou dele com um brilho no olhar e, sem hesitar, perguntou se ele gostaria de algo mais. Um gesto simples e autêntico, tão raro naquele ambiente repleto de máscaras, fez Samuel sentir seu coração pulsar. Eles começaram a conversar. A voz dela era cheia de vida, suas palavras dançavam com histórias de superação e determinação. Enquanto os convidados falavam sobre carros luxuosos, Clara contava com paixão sobre as delícias que cozinhava em casa, preservando as memórias de suas avós. Enquanto trocavam experiências, Samuel questionava sua própria vida. Ele estava cercado de riqueza, mas muitas vezes se sentia aprisionado. Clara falava de sua infância em um bairro humilde, um mundo distante do luxo em que Samuel estava imerso. Havia uma autenticidade nela que o atraía, e ele percebeu que cada sorriso dela vinha carregado de significado, um contraste gritante com o vazio em que se enchia sua própria vida. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Porém, enquanto a conversa fluía, Samuel começou a perceber olhares desaprovadores lançados por seus amigos e investidores. As vozes ao redor sussurravam intrigas, e uma pressão social começou a sufocá-lo. Ele se questionava se poderia seguir seu coração ou se deixaria que o medo e o desprezo dos outros decidisse seu destino. O glamour da festa agora parecia uma prisão dourada. Quando a meia-noite se aproximou, uma tensão pairou no ar. Alguém mencionou um segredo do passado de Samuel, uma ferida que ele nunca se permitirá compartilhar, um motivo para seu isolamento emocional. A murmuração tomou conta do salão e, por um breve momento, a coragem que Clara lhe transmitirá parecia evaporar. Sua atenção se voltava para onde ela havia desaparecido entre as mesas, e um dilema ardente arremessava seu coração em um turbilhão. Ele se viu dividindo-se entre buscar a verdadeira felicidade ou sucumbir à pressão e solidão. O que Samuel escolheria? Em meio ao lantejoulas da festa, a única pergunta que ecoava em sua mente era: até onde você iria por amor verdadeiro? Enquanto a festa seguia frenética, Samuel sentiu a angústia crescer dentro dele. As risadas e conversas soavam distantes, como se ele estivesse preso em um túnel escuro enquanto todos ao seu redor viviam um carnaval de luz. O calor do champanhe em sua mão não era suficiente para afastar o frio na sua alma. Ele precisava de Clara, precisava daquela autenticidade que se destacava em meio à superficialidade. Com o coração acelerado, ele começou a procurar entre as mesas. Cada rosto que passava não era ela, cada sorriso não tinha o mesmo brilho. Então, quando finalmente a avistou, seu coração quase parou. Clara estava se afastando,
recolhendo os copos e pratos deixados para trás. A energia do momento foi como um chamado. Samuel não pensou duas vezes. Ele se dirigiu a ela. Clara, a voz dele soou baixa, mas firme. Ela se virou, e seus olhos se encontraram novamente, um instante que parecia durar uma eternidade. O sorriso dela estava lá, mas algo em seu olhar indicava que ela também estava ciente da pressão que circulava ao redor deles. Oi, Senhor Samuel. A forma como ela o chamava o fazia sentir-se mais do que apenas um milionário. Ele era um homem, um ser humano que desejava se conectar. Eu só queria falar com você. Por que você não vem comigo? Vamos ao terraço. A vista é linda e é mais tranquilo lá. Ele estava nervoso, mas a sinceridade nas suas palavras era palpável. Clara hesitou por um instante. O peso dos olhares críticos estava presente, e ela sabia que a situação era complicada. Mas então, algo nas feições de Samuel, seu desespero disfarçado e sua vulnerabilidade despertou nela uma coragem própria. Tudo bem, vamos. Ao subirem juntos para o terraço, o frescor da noite trouxe um alívio momentâneo. As luzes da cidade brilhavam como estrelas, e Samuel sentiu que ali, naquele pequeno canto do mundo, eles estavam apenas eles. Sem a pressão do status social, sem os sussurros ao redor e as expectações. Posso te perguntar uma coisa? Samuel começou, a ansiedade pulsando em suas veias. Clara assentiu. Por que você está tão diferente de todos aqui? Você é real. Clara sorriu, mas havia uma sombra de tristeza no seu olhar. Porque para mim, a vida é feita de pequenas coisas. Uma receita da minha avó, o risinho do meu filho ao comer algo que eu fiz. Essas suas festas e esses negócios, eu não consigo ver muito sentido nisso. Eu só quero um futuro melhor para nós. As palavras dela ressoaram como uma onda poderosa dentro de Samuel. Ele estava tão acostumado a discursos e planos, a uma vida onde o valor era dado à conta bancária e status social. Clara, por outro lado, trazia à tona a simplicidade de viver e amar. Você sabe, Samuel começou, respirando fundo para encontrar coragem. Eu também já estive em um lugar escuro. Depois que perdi minha esposa, eu me perdi. Não sabia como continuar. Mas agora, algo em você trouxe de volta uma esperança que eu pensei estar perdida. Os olhos de Clara brilharam com uma mistura de compreensão e empatia. O silêncio entre eles era carregado de significados. Mas a paz foi interrompida por um grupo de amigos de Samuel que se aproximavam, suas vozes altas e provocativas. Olha só quem está aqui! O milionário e a garçonete. Que combinação! O riso deles era cruel, e Samuel sentiu a pressão novamente. Enquanto ele se preparava para se defender, Clara colocou a mão sobre o braço dele. Não se preocupe comigo. Vamos lá, não quero que você fique mal por causa de mim. Eu posso lidar com isso. Mas Samuel não queria deixá-la ir. No fundo, despertava uma sensação de revolta. Eu não ligo para o que eles pensam. Isso não deveria nos impedir de... Ela interrompeu. Você precisa cuidar da sua vida. Eu sou só uma garçonete. Não posso ser um peso. Olhe ao redor, Samuel. Um novo dilema se apresentou a ele, e o conflito interno borbulhava. O que ele desejava se chocava com o que a realidade exigia. Em um mundo onde dinheiro falava mais alto, até onde ele estava disposto a ir por um amor verdadeiro? Com a tensão crescendo, ele sabia que a escolha que faria ali poderia mudar tudo. E, enquanto a festa se desenrolava atrás deles, o destino de Samuel e Clara pendia por um fio. Ele havia se perdido em meio às distrações, mas agora precisava decidir, seguir a segurança do seu mundo ou dar um salto no desconhecido por amor. Samuel sentiu o peso dos olhares ao redor de Clara. O que antes parecia uma proteção, agora se tornava um fardo insuportável. Ele se virou para os amigos, sua mandíbula tensa, pronto para disparar uma resposta mordaz. Mas antes que pudesse abrir a boca, Clara puxou seu braço. Me deixe, Samuel. Não vale a pena, disse ela, sua voz baixa, mas firme. Vale sim. Ele não conseguia esconder a frustração. Você vale sim.
O grupo de amigos começou a rir, mas, para Samuel, tudo soava distante. O mundo ao seu redor desmoronava, e a única coisa que importava era Clara. Ele queria proteger a mulher que havia iluminado um canto sombrio da sua vida. Você não precisa me defender, Clara disse, embora a tristeza em seus olhos contradissesse suas palavras. Isso vai dar errado. Você sabe que sou só uma garçonete. E você é mais do que isso. Você é genuína, Clara. Eu não me sinto assim com ninguém. Não deixo isso escapar por causa de gente que não sabe o que é amor de verdade. O brilho que reluzia nos olhos de Clara começou a se apagar. Ela desviou o olhar e, nesse momento, o coração de Samuel apertou. Ele não queria ser só um milionário. Ele queria ser alguém que ela fosse capaz de amar. Samuel, ela disse, agora em um sussurro. Eu tenho uma vida, uma família. Não posso me envolver em algo que vai trazer mais dor para você, e para mim. O mundo real não é assim. Nem sempre é justo. Ela parecia tão segura e ao mesmo tempo tão vulnerável. A tristeza e incerteza em suas palavras ecoavam em seus sentimentos. O desejo de segurá-la mais perto, de se envolver nesse amor que crescia, se misturava à preocupação de que poderiam ser consumidos pelas diferenças. Eu não tenho medo da dor, ele afirmou, e nesse instante, a sinceridade tomou conta do que restava de seu coração. O que eu mais temo é passar os dias sem saber o que poderia ter sido. O desdém dos amigos cresceu, mas, de repente, outra mulher do grupo, a amiga de Clara, deu um passo à frente. É isso mesmo, Clara. Você importa. Não deixe que esses idiotas a façam sentir-se inferior. As palmas se uniram em um reconhecimento repentino, atraindo a atenção de outras pessoas na festa. Samuel sorriu ao ver Clara hesitar, mas, por dentro, seu coração estava a mil. Ele sabia que estava em um caminho arriscado e essa liberdade seria testada a cada instante. Ele precisava se abrir, ele precisava mostrar a ela que o que sentia era real e que isso valia qualquer sacrifício. Se você não se importar, vamos ser honestos. Eu quero mais tempo com você, mesmo que isso signifique desagradar esse monte de gente. Ele capturou o olhar de Clara, participando de uma dança silenciosa entre medo e esperança. Mas você precisa decidir, Samuel. Você vai me querer ao lado desse mundo que simplesmente não me aceita? O desespero em sua voz fragilizava a atmosfera. Então, o grupo começou a se dispersar, mas a voz de Samuel ecoou clara. Sim, eu quero. A única coisa que eu sei, Clara, é que preciso de você ao meu lado. Se você der uma chance a esse amor, não vou deixar nada nos separar. Um silêncio pairou, apenas interrompido pelo som da cidade ao fundo. Clara respirou fundo, seus olhos piscando, a esperança misturada com dúvida. O momento se arrastava, e ela sabia que aquele instante era mais do que uma escolha, era a porta aberta para algo inesperado. E se não der certo? Ela perguntou, um toque de vulnerabilidade na sua expressão. Só vamos saber se tentarmos. Samuel respondeu com a determinação de quem sabia que estava prestes a dar um passo decisivo. E, enquanto o mundo continuava girando lá embaixo, Samuel e Clara estavam à beira de uma nova possibilidade, diante da escolha que mudaria suas vidas. Mas, a cada palavra trocada, uma nova pergunta pairava no ar: o que acontecerá se eles se perderem nesse amor? A resposta poderia ser a chave para a felicidade ou a confirmação do medo. A noite ainda era jovem, mas o que o futuro reservava para ambos era um mistério ainda a ser desvendado. Quando suas mãos se tocaram, um arrepio percorreu o corpo dela, e Samuel sentiu que poderia estar prestes a descobrir uma verdade que mudaria tudo. O mundo ao redor de Clara e Samuel parecia ter parado. O zumbido da festa, os risos e conversas tornaram-se um som distante, quase apagado pela intensidade do momento que compartilhavam. Ela olhou para suas mãos, entrelaçadas, e sentiu uma espécie de eletricidade percorrendo seu corpo. Era como se a conexão que eles estabeleciam ali, sob os olhares curiosos e risonhos, fosse a única verdade que importava. Se a gente tentar e falhar, o que acontece? Clara perguntou, buscando um caminho seguro dentro daquela tempestade de emoções. Samuel sentiu seu coração apertar.
O medo dela era legítimo, e ele sabia que era possível que as coisas dessem errado. Mas também sabia que a vida era cheia de riscos. E se a gente tentar e vencer? E se descobrir que este amor pode ser tudo o que precisamos? A voz dele carregava um misto de esperança e determinação. Ela abriu a boca, como se quisesse responder, mas as palavras não saíram. A indecisão a apossava. Os olhos de Samuel fixaram-se em Clara com um fervor que a fez saber que, para ele, a relação deles não era apenas uma aventura. Havia algo mais profundo, uma promessa de um futuro que ele estava disposto a lutar. De repente, uma risada alta cortou a tensão. Um dos amigos de Samuel, Hugo, que estava um pouco mais alto por conta da bebida, exclamou: "Olha só! Os dois estão em um momento fofíssimo. Isso pode ser um filme. Que tal uma selfie para registrar esse amor?" Hugo apontou o celular em direção a eles, com uma expressão cômica. Samuel virou-se rapidamente para responder, mas Claro interrompeu. "Não. Espera. Samuel, não precisamos de mais atenção. É isso que eu estou tentando evitar." Ela puxou a mão, quase se afastando, mas ele rapidamente segurou seu braço, mantendo a conexão física, e de alguma forma emocional, ainda viva. "Clara, calma." Ele respirou fundo, buscando entender o tumulto que a envolvia. "Esta não é a sua vida. Esta é apenas uma noite. Mesmo que as pessoas riam, isso não muda o que sinto por você." É fácil para você dizer isso. Olhando de fora, tudo parece simples. Mas para mim, isso é complicado, Samuel. Muita coisa está em jogo, Clara murmurou, com os olhos cheios de lágrimas. Aquela fragilidade deixou Samuel em silêncio. Ele desejou ser o homem que poderia aliviar todos os medos dela. "Eu sei. Mas você não é só uma garçonete. Você é alguém que toca meu coração de uma forma que nenhuma outra pessoa fez antes. Pense apenas em nós dois por um segundo." O olhar de Clara hesitou, uma batalha interna entre as duas realidades que se apresentavam diante dela. O desejo de se permitir amar e o medo do desconhecido. O murmúrio da festa ainda ressoava, e, para eles, cada risada parecia ecoar como um alerta ou um convite ao mesmo tempo. "Se a gente der certo," ela começou, "vai envolver mais do que nós. O que vai acontecer com a minha família? Com o seu mundo? Posso enfrentar tudo isso?" A ansiedade se apoderou dela, e Samuel sabia que as dúvidas eram mais profundas do que ele imaginara. "Podemos enfrentar juntos," ele respondeu, com um olhar firme, levando uma de suas mãos ao rosto dela, acariciando suavemente. "A única coisa que não podemos é ficar parados. Não quando sabemos o que temos." Clara fechou os olhos, e as lágrimas começaram a escorregar por seu rosto. Era a mistura de emoção e lágrimas de um amor nascente, mas também o peso das expectativas do mundo ao seu redor. E nesse momento, algo dentro dela começou a mudar. Havia uma pequena chance de que tudo pudesse ser diferente. Um futuro ao lado de Samuel se tornava possível, mesmo que ainda houvesse incertezas e receios. Eu quero tentar," disse ela, a voz trêmula, mas firme. Mas enquanto elas se encaravam, um grito interrompeu o momento. Uma discussão acalorada começava a se formar entre alguns dos amigos de Samuel. "Por que não podem ver que o que eles têm é incrível?" A voz de Hugo soou alta novamente, como se suas palavras pudessem acalmar qualquer tumulto. Mas Clara olhou nos olhos de Samuel, e desta vez, ela viu não apenas o homem que queria, mas a tempestade que estava prestes a acontecer ao redor deles. O que deveria ser um momento de união estava prestes a se transformar em algo maior, algo inesperado. E a cada segundo que passava, ela sentia que o futuro se tornava mais incerto e desafiador. O que irá acontecer? Será que o Sergito deles sobreviverá à turbulência que se aproxima? Clara e Samuel mal percebem, mas a maior prova de amor de suas vidas está prestes a começar. O tumulto na festa parecia ter se espalhado como um incêndio, ganhando força a cada grito que ecoava entre os convidados. Clara estava imersa em um misto de ansiedade e expectativa, seu coração pulsando em um ritmo frenético.
Ela se virou para ver os amigos de Samuel em uma conversa acalorada, gesticulando e trocando olhares que pareciam cheios de uma tensão injustificada. O que era uma celebração tinha se transformado em um campo de batalha de opiniões e acusações. Calma, gente. Não precisa disso. Samuel ergueu a voz, tentando trazer ordem ao caos, mas a insegurança percorria sua expressão. A cena era dolorosa. As pessoas pareciam não enxergar o que realmente importava. Você não entende. Você acha que pode ficar com a melhor parte da vidinha dela e nem se dar conta da realidade. É injusto. Gritou Vinícius, um amigo que sempre soltava suas opiniões sem pensar. A frustração estourou, e Samuel chorou para o silêncio que não vinha. Clara apenas observava, a dúvida e o medo voltando a tomar conta. Seu mundo estava virando de cabeça para baixo. Seria essa a visão que todos tinham dela? A garçonete despretensiosa sonhando com um amor de conto de fadas? Ela olhou para Samuel. Ele era diferente, ele a via de maneira única, mas o que os outros estavam dizendo a atingia de maneiras que ela nunca imaginara. Eu sou mais do que isso. Clara disparou, de repente, a voz forte e decidida, quebrando o silêncio momentâneo que se formou entre eles. Vocês não conhecem a minha história, e não conhecem a história dele. Hugo, sempre pronto para apoiar, levantou o celular e agravou. O que está acontecendo é real, Clara. Você tem que falar. A energia na festa mudava rapidamente. Havia um convite implícito no ar, como se todos estivessem prontos para ver o que Clara tinha a dizer. Seus amigos, antes tão preocupados com as aparências, agora estavam focados nela, e essa nova atenção deixou ainda mais nervosa. Eu só estou tentando. Clara hesitou, as palavras parecendo sair em meio a um turbilhão. Samuel, percebendo a fragilidade dela, se aproximou e segurou sua mão novamente. Havia algo reconfortante naquele toque, uma âncora no meio da tempestade. Clara respirou fundo. Eu quero tentar. Mas, por favor, não façam isso. Não deixem que a gente se perca no que os outros pensam. O que sinto por você, Samuel, é real. Não é só uma fantasia. A sinceridade em sua voz trouxe um silêncio respeitoso entre os presentes. As palavras flutuaram na atmosfera, carregadas de emoção. Samuel a olhou com um brilho no olhar, a esperança ressurgindo. Isso é tudo que importa, disse ele, com a voz firme. O mundo pode ser caótico, mas se temos um ao outro, podemos criar nosso próprio espaço. Um espaço onde o amor prevalece sobre o medo. Não precisamos de aprovação. A multidão ao redor começou a se aquietar, como se toda a tensão estivesse se dissipando diante da força daquela declaração. Mas uma única pessoa ainda mantinha a chama acesa dentro da discórdia. Mas e se você não estiver por aqui amanhã? Vinícius interveio, com uma expressão carregada de ceticismo. E se você deixar Clara na mão? É ela quem ficará com o peso disso tudo, não você. Samuel franziu o senho. Clara sentiu o impacto daquelas palavras. E se isso acontecesse? Como ela lidaria com a dor de uma possibilidade cruel? O que aconteceria com seu coração se a confiança que tentava construir naufragasse? A cena estava antes cheia de amor e esperança, agora se tornava uma arena de incertezas. Clara olhou para Samuel, seu coração apertando ao imaginar um futuro que poderia dar errado. No entanto, ao mesmo tempo, a coragem e a determinação queimavam dentro dela. Eu preciso saber. Nós dois precisamos saber. As palavras de Clara estavam impregnadas de dor e determinação, enquanto olhava intensamente para Samuel. O que faremos com tudo isso? Diga que não é só um sonho. E assim, enquanto os amigos ao redor aguardavam a resposta, o clima de festa era sufocado por uma pergunta angustiante que poderia mudar tudo. O que realmente estava em jogo e o que esse amor significava, de fato, para eles? Samuel hesitou, sabendo que estava prestes a revelar partes de si que nunca havia compartilhado. E naquele momento, Clara sentiu que talvez a tempestade que estava prestes a eclodir não afetasse apenas seu amor, mas a essência do que eles realmente eram. Clara respirou fundo,
tentando encontrar as palavras certas. A tensão na sala era palpável, como uma corda esticada prestes a arrebentar. Os olhares de todos estavam fixos nela e Samuel. O ambiente tinha mudado. A festa que antes era marcada por risos e música agora parecia uma sala de espera lotada, cada segundo se arrastando e pesando sobre os ombros deles. Samuel, o que você sente por mim? Clara fez a pergunta que poderia abrir a porta para um futuro ou fechá-la de vez. O coração de todos acelerou. Era um momento decisivo, e a resposta dele a deixava em um estado de vulnerabilidade que ela nunca havia experimentado. Samuel desviou o olhar, sua expressão se desmanchando em uma mistura de medo e sinceridade. Clara, eu sei o que sinto, mas é complicado. Às vezes, sinto que sou um peso para você. Essa bagagem que trago seus olhos escureceram ao lembrar da dor que o acompanhava. O olhar triste e contido dele fez o coração de Clara apertar. Complicado? Todos temos nossas histórias, Samuel, ela respondeu com gentileza, mas o que temos vale a pena. Você vale a pena. Clara desejava que ele entendesse que a vida não era só sobre o passado, mas sobre as escolhas que fazíamos no presente. A multidão ao redor começou a cochichar, e Hugo, segurando a câmera, encorajou, vamos lá, Samuel. Fala para ela o que você sente. Eu gosto de você, Clara. Ele finalmente desabafou, a voz quase tremendo. Mais do que eu pensei que fosse possível. Mas, e se algo acontecer? Eu não quero que você sofra por minha causa. Clara não conseguia conter as lágrimas. O amor que surgira entre eles era inesperado, mas verdadeiro. Se pudermos nos perder um no outro, também podemos nos encontrar, Samuel. Você não pode viver com medo de ser feliz. O que aconteceu no passado não pode definir o que somos agora. As palavras dela eram como um bálsamo, tocando não apenas Samuel, mas todos que estavam presentes. Vinícius, em um canto, baixou a cabeça em um misto de indignação e reflexão ao ouvir a sinceridade deles. Aquela era uma batalha interna entre a razão e o amor. Samuel, por favor. Eu preciso de você aqui. Nós precisamos nos apoiar neste caminho, independentemente do que os outros digam. Clara implorou, seu coração pulsando em uníssono com o que sentia. Mas antes que ele pudesse responder, o som do celular de Vinícius interrompeu o clima. Ele olhou para a tela, e seu rosto se transformou. É a polícia. Estão vindo aqui. O clima mudou novamente. O ar leve da sensação de esperança que começou a se formar agora estava carregado de uma nova tensão. Todos na festa começaram a sussurrar e se agitar, o caos já estava de volta. Por quê? O que está acontecendo? Perguntou Samuel, já se virando para a multidão. Não sei. Parece que houve alguma denúncia. Vinícius estava pálido, e o pânico começou a se espalhar entre os convidados. Clara olhou para Samuel, a ansiedade apertando. O que a vida ainda poderia jogar em seu caminho? O que era aquele romance se tornava apenas uma ponta do que a realidade poderia revelar? Com o coração na garganta, ela pensava se poderiam enfrentar tudo isso juntos. Samuel, o que fazemos agora? Ela olhou nos olhos dele, esperando que, mesmo em meio ao tumulto, pudesse encontrar uma direção. A campainha da verdade estava prestes a tocar novamente, e desta vez, com um peso ainda maior. Precisamos correr e nos proteger, Samuel disse. Mas não vou deixar você sozinha. Clara assentiu, a determinação no olhar refletindo a tempestade interna. O que eles enfrentariam a partir daquele momento? A verdadeira batalha entre o amor e o mundo estava apenas começando. Clara sentiu seu coração acelerar. A tensão no ar era quase elétrica. As pessoas ao seu redor murmuravam, algumas com medo, outras com curiosidade. Poderia aquele desfecho inesperado da festa ser apenas o começo de algo maior? Samuel puxou Clara para longe da agitação, tentando encontrar um canto mais tranquilo. A música que antes preenchia o ambiente agora parecia distante, quase irrelevante diante da gravidade da situação. Ele segurou as mãos dela, firmemente, buscando a força que ela sempre sentirá vir dele. Clara, nós precisamos sair daqui.
Não podemos ficar. Se a polícia realmente está vindo, não sabemos o que pode acontecer, ele disse, a preocupação evidente em seu tom. Ela olhou em seus olhos, buscando a coragem que parecia se dissipar com cada instante que passava. A verdade é que a ideia de deixar a festa sem esclarecer seu sentimento a deixava nervosa. Mas a realidade também era cruel, e Samuel estava certo. Qualquer coisa poderia acontecer a partir daquele momento. Vamos, ela finalmente concordou, puxando para fora da sala. O corredor estava quase deserto, exceto por algumas pessoas apressadas, tentando entender a situação. Clara hesitou por um momento, mas não iria deixar os outros a deter. Samuel estava com ela. Aquela era a única certeza que tinha. Enquanto eles caminhavam, Clara ouvia as vozes das pessoas se intensificando. O que está rolando? Alguém foi preso? Quem chamou a polícia? Eram perguntas sem resposta, mas a curiosidade parecia uma fogueira prestes a se transformar em um incêndio descontrolado. Samuel parou de repente, puxando Clara para mais perto. Eu preciso te contar uma coisa antes que tudo isso aconteça. Algo que talvez eu tenha que revelar na frente de todos. O estômago de Clara se revirou. Do que você está falando, Samuel? A inquietação em sua voz era palpável. Eu tenho um passado que pode vir à tona. Eu sou mais do que apenas o Samuel, o garoto que você conheceu na lanchonete. E pode ser que isso afete você, ele disse, a sinceridade energizando seus olhos. Clara queria perguntar mais, mas um grito veio de um grupo perto da entrada. Eles chegaram. A polícia está aqui. A sala que estava mais cheia agora parecia desmoronar. Clara e Samuel se encontraram mais uma vez em meio ao caos, e dessa vez a necessidade de uma a outra era urgente. Vá! Gritaram alguns convidados, tentando desviar do caminho dos oficiais. Samuel! A voz de Clara soou firme, enquanto as mãos dele a puxavam novamente. Meu amor, não vamos deixar que isso nos separe. Precisamos enfrentar isso juntos. Eu não consigo. Samuel respondeu, angustiado. O que estou prestes a contar pode mudar tudo entre nós. Não havia tempo, mas Clara não podia deixá-lo assim. Diga agora, por favor. Diga. Ela implorava, sentindo que o mundo que haviam construído podia se desmoronar a qualquer instante. Samuel respirou fundo, os olhos fechados por um momento. Ele então abriu os braços, como se estivesse prestes a confessar um grande segredo. Eu sou o filho do homem que morreu na festa passada. Meu pai era um dos donos deste lugar e todos pensam que eu sou só o pobre garoto, mas eu sou um milionário. O ar pareceu fugir dos pulmões de Clara. Aquela revelação a atingiu como uma tempestade. Ela não sabia se deveria sentir raiva, confusão ou, quem sabe, um desejo de confrontá-lo. Mas tudo o que conseguia pensar era na montanha-russa emocional que ela estava prestes a enfrentar. Ela olhou nos olhos dele, e a verdade de Samuel a desarmou. A festa e a polícia pareciam insignificantes agora. O que mais havia por trás desse segredo que poderia mudar tudo? O futuro deles estava iminente, mas só podiam seguir em frente se enfiassem a mão no passado. Vamos sair daqui, ela disse, sem saber o que o destino reservava. E enquanto eles avançavam rumo ao desconhecido, cada passo parecia ser um eco do que estavam deixando para trás e do que ainda estava por vir. Clara e Samuel corriam pelo corredor, os ecos das vozes se misturando com o batimento acelerado de seu coração. A agitação da festa agora parecia uma sequência de pesadelos fugindo por entre as sombras. O toque dele, firme e quente, era a âncora que ela precisava, mas, ao mesmo tempo, sua mente girava com a verdade que Samuel acabará de revelar. O filho de um milionário? O que isso significava para eles? Eles chegaram a uma porta nos fundos, onde haviam algumas pessoas tentando escapar da confusão. Clara sentiu a dor pulsar em seu peito ao perceber o impacto que aquela informação teria na maneira como as pessoas a viam. Quem era ela, a garçonete, em meio a um mundo de riqueza? Samuel, ela começou, tentando encontrar as palavras certas, minha vida nunca foi fácil, e agora, você não precisa se preocupar com isso. Samuel interrompeu,
o desespero em sua voz fazendo seu coração acelerar ainda mais. O que mais importa é o que sentimos, não o que somos. Ela o encarou, os olhos cheios de perguntas e dúvidas. Dizia isso com tanta certeza que faziam o mundo parecer mais claro por um instante, mas as incertezas ainda rodeavam os dois. E se as pessoas souberem? E se a sua família? Que se danem! Samuel exclamou, fechando os punhos. Eu lutei muito para me libertar do peso desse sobrenome. Não quero voltar a ser quem eu era. Quero ser apenas eu e você. A sinceridade em sua voz tocou Clara profundamente. Era como se todas as barreiras que se formaram entre eles começassem a desmoronar. Mas havia uma questão que pairava no ar, como um espectro: o passado. E quanto aos segredos? Você acha que isso não vai mudar nossa relação? Ele fechou os olhos, como se estivesse absorvendo o impacto da pergunta. Mudar, talvez, mas não destruir. Eu não quero que o que aconteceu com meu pai interfira no que temos. Ele não era como eu. Não quero seguir seus passos. Mas e se as coisas ficarem complicadas? E se você? Clara hesitou, o medo crescendo em seu peito. O fluxo de emoções a invadia. Ela queria acreditar que o amor entre eles poderia superar qualquer coisa. Mas o desconhecido era assustador. Samuel afastou uma mecha de cabelo do rosto dela, os olhos buscando os dela com intensidade. Vou me certificar de que isso não afete a gente. Eu lido com isso. Nós somos mais fortes juntos. Você confia em mim? Sim, Clara confiava. Mas a insegurança continuava como uma sombra inquietante. E a festa e as pessoas? O que vai acontecer? Precisamos sair, mas para onde? Tem um carro do outro lado, ele respondeu rapidamente, sua determinação irrompendo por um fio de esperança. Podemos ir para minha casa. Lá, em segurança, podemos conversar. Posso explicar tudo. Clara assentiu, mesmo que seu coração estivesse mudando de direção. O que tudo isso significava no final? À medida que avançavam para a saída dos fundos, Clara sentiu uma onda de adrenalina. O mundo lá fora ainda era uma incógnita. As sirenes ecoavam ao longe, e a festa, com toda a sua glória, parecia se despedir deles. Estava certa de que aquela maré de incertezas iria trazer mais do que prazer. E neste momento, enquanto atravessavam o estacionamento, ela se perguntou se estavam a caminho de uma nova vida ou à beira de um desastre emocional. Samuel a puxou para mais perto e, juntos, correram em direção ao carro. Havia um novo entendimento entre eles, um reconhecimento silencioso de que as coisas estavam prestes a mudar. Clara, ele disse no caminho, a urgência nas suas palavras, preciso que você saiba que eu não sou o único com segredos. Existe algo que eu não contei e pode mudar tudo outra vez. Aquela revelação pairou no ar, e a incerteza de seu coração parecia tamborilar em seu peito. O que mais Samuel guardava? O carro estava ali, um sedã escuro que parecia absorver as sombras da noite. Clara se sentou no banco do passageiro, o motor ronronando suavemente enquanto Samuel se acomodava ao volante. O ambiente estava denso com seus medos e anseios não ditos, mas também com a esperança de que tudo mudasse. Samuel, o que você está escondendo? Clara não conseguiu segurar a pergunta. O seu olhar fixo na janela mostrava que seu coração estava a 1000 por hora. A paisagem noturna era uma borrada de luzes e sombras, como sua mente. Ele respirou fundo, o rosto tenso. Eu não queria te assustar, mas eu sou mais do que só um filho de um milionário. Eu também sou um viúvo. Minha esposa ela morreu há alguns anos. A revelação a atingiu como um golpe. Clara olhou para ele, seu coração despencando com a nova carga emocional. Por que você não me contou? O tom de sua voz estava misturado entre a confusão e a tristeza. Por que não me disse desde o começo? Eu não queria que você olhasse para mim com pena, Samuel respondeu, seus olhos fixos na estrada. A morte dela foi uma parte muito dolorosa da minha vida, e eu não queria que isso afetasse o que temos agora. 2 segredos? O riso sem humor escapuliu de seus lábios. E você acha que eu sou forte o suficiente para lidar com isso?
Fui apenas uma garçonete toda a minha vida, Samuel. Clara, você é muito mais do que isso, ele insistiu, a voz firme. Ela podia ouvir a emoção transbordando nas palavras dele. Eu não quero que o meu passado defina o nosso futuro. Nós podemos ser felizes juntos, se você me der uma chance. Ela fechou os olhos por um momento, tentando reorganizar seus pensamentos. Uma onda de empatia e dor pela perda dele a envolveu. Percebeu que Samuel não era só o filho de um milionário, ele também era um homem ferido que lutava para encontrar a alegria novamente. Você foi feliz com ela? As palavras saíram involuntariamente, mas Clara precisava saber. Havia um pedaço de insegurança que a fazia questionar se ela seria suficiente, se era possível um amor renascer. Fui, mas agora, eu quero viver por mim mesmo, Samuel respondeu, a sinceridade na sua voz proporcionando uma leve esperança no ar tenso. Eu quero tentar de novo, e isso não me traz a mesma dor. É diferente com você. Clara sentiu uma lágrima escorregar por seu rosto. Como ela poderia competir com o fantasma do amor dele? E se você mudar de ideia? E se lembrar dela mudar tudo? Não vou deixar isso acontecer, a firmeza na declaração dele a deixou intrigada. Samuel estava decidido. Será que ela também tinha esse poder dentro de si? O carro entrou na rua de sua casa, e as luzes da cidade iluminavam o caminho. Clara olhou para fora, tentando ignorar a tempestade dentro de si. Eu sei que isso é muito para processar. Mas fique comigo esta noite. Prometo que vou abrir meu coração e te contar tudo. Então, você poderá decidir se quer permanecer ao meu lado, Samuel propôs, a vulnerabilidade em seu olhar quase quebrando suas defesas. Ela ponderou por um momento, sentindo o peso da decisão. Era muito arriscado, muito incerto, mas havia uma parte dela que queria se entregar ao que estava crescendo entre eles. Enquanto se aproximavam da casa, uma última pergunta a invadiu. Samuel, e se tudo isso for apenas uma grande ilusão? Você realmente pode ser feliz comigo? Um sorriso brando surgiu em seu rosto. Ainda não sabemos, mas acho que vale a pena descobrir, ele respondeu, sua voz suave como um balançar tranquilo em meio à tempestade. E no fundo do coração, Clara soube que a resposta a essa pergunta poderia levá-los a um abismo ou a uma nova esperança, totalmente desconhecida. O que os aguardava naquele momento estava além de suas expectativas. Resolutos, ambos se preparavam para desvendar os segredos e contar as histórias que mudariam suas vidas para sempre. Com um último olhar para o futuro, Clara percebeu que a próxima revelação poderia ser a mais intensa de todas. Os ventos gelados da madrugada sopravam sobre São Paulo, mas o calor crescente entre Clara e Samuel aquecia o ar ao redor deles, enquanto o carro se aproximava da casa dele. Samuel dirigia com foco, mas sua mente estava longe, navegando entre os mundos que havia construído e a nova realidade que ele desejava ao lado de Clara. Samuel, a voz de Clara rompeu o silêncio, carregada de curiosidade e ansiedade. O que aconteceu com sua esposa? Como foi essa parte da sua vida? A pergunta pairou no ar, cheio de peso e fragilidade. Ele sabia que aquele era o momento de abrir seu coração, de ser completamente honesto. Ela tinha uma doença terminal, Samuel começou, a voz trêmula, carregada de lembranças dolorosas. Fui casado por 10 anos, e, durante todo esse tempo, eu a vi lutar bravamente, mas a dor dela me atingiu com uma força que nunca imaginei. Ela era minha alma gêmea. Após sua morte, eu me afundei em um mar de solidão, e foi durante esse tempo que construí uma parede ao meu redor. Claro escutava atentamente, seu coração se apertava ao sentir a dor dele. Mas você superou, você ainda está aqui. E agora, com isso tudo que está acontecendo, eu não sei como você consegue, ela hesitou, segurando a emoção que teimava em transbordar. Clara, essa dor não se vai, ele confessou com lágrimas nos olhos. Mas com você, eu sinto uma nova esperança. Não quero que você sinta que precisa competir com a memória dela. O que tivemos foi bonito, mas o que estamos construindo agora é real. Você é a primeira pessoa que me faz acreditar que posso voltar a amar. Ele parou em frente à sua casa, e por um instante, o mundo se calou.
O luar brilhava intensamente, refletindo a esperança que começava a brotar no coração de Clara. Eu não sabia que isso era possível criar um novo amor, ela murmurou, um brilho de determinação surgindo em seus olhos. Estou disposta a tentar. Talvez seja agora a hora de escrevê-la como uma nova história, Samuel respondeu, sorrindo. O calor de suas palavras envolveu Clara, e uma onda de alívio e coragem inundou seu ser. Ambos saíram do carro, e enquanto caminhavam em direção à porta, a tensão no ar era palpável, mas havia também um novo senso de segurança. Samuel abriu a porta lentamente, e Clara seguiu para dentro, onde as luzes suaves criavam um ambiente aconchegante, longe do caos da festa e das incertezas que a cercavam. Quer um pouco de chá ou café? Ele perguntou, tentando quebrar o gelo. Mas Clara estava muito concentrada em tudo que havia mudado. Você tem a certeza de que quer me contar tudo? Samuel a olhou profundamente, e por um momento o mundo exterior desapareceu. Sim, eu quero. Quero que você conheça todas as partes de mim. Para que possamos enfrentar isso juntos. Ele pegou a mão dela, guiando-a até o sofá. Seus toques eram suaves, como uma promessa de que a vulnerabilidade compartilhada só fortaleceria o que estavam construindo. Enquanto Samuel começava a compartilhar cada detalhe de sua vida, as memórias, os altos e baixos, Clara percebeu que cada história tinha sua própria dor, sua própria beleza. Ela viu Samuel não como um homem que tinha tudo, mas como um igual, que lutava e amava, que aprenderá a responsabilidade do amor. A conexão entre eles estava se aprofundando, e a noite parecendo se estender por horas. Samuel se sentia livre pela primeira vez, expressando tudo o que tinha guardado em seu coração. Havia um gosto de alívio na verdade, e Clara sentia suas próprias barreiras sendo quebradas. E quanto a você? Samuel perguntou, seus olhos fixos nos dela. O que mais você não me contou? Quero saber suas histórias também. Ela respirou fundo, sabendo que compartilhar significava abrir um espaço seguro entre eles. Eu cresci em um bairro simples, sonhando em ser chefe, mas as coisas nunca foram fáceis. Trabalhei muito e em vários lugares para sustentar meu filho. Ele a ouviu com atenção, cada palavra dela fazendo seu coração pulsar. Você é uma lutadora, Clara. Eu admiro sua coragem e perseverança, ele disse. Clara sorriu, admirada pela compreensão dele. E, mesmo assim, eu também tenho medos. Medo de que isso não funcione, ou que seu passado interfira na nossa história, mas Samuel a interrompeu, segurando forte as mãos dela. O passado não define nosso futuro. Eu quero enfrentar isso ao seu lado, e prometo que você nunca será menos do que toda a luz que eu vejo em você. Os olhos de Clara brilharam, e quando ele se aproximou, logo estavam compartilhando um beijo longo, profundo, que dissolveu todas as suas inseguranças e dúvidas. Era o tipo de amor que poderia quebrar barreiras, que poderia renascer das cinzas. Quando se separaram, ambos estavam com o coração a mil. É assim que deve ser, Clara disse, determinada. Nós dois juntos, enfrentando o futuro sem medo. E, assim, os dois foram se lançando em um novo dia, repleto de possibilidades, onde os fantasmas do passado eram apenas sombras de uma vida que já não existia mais. Juntos, decidiam que o amor verdadeiro não se tratava de perfeição, mas de aceitação, de coragem e da força para buscar um futuro juntos. No final da noite, Clara saiu de lá com um sorriso largo e esperança no coração, pronta para começar uma nova história ao lado de Samuel. E Samuel, por sua vez, sabia que finalmente havia encontrado sua parceira para a jornada, alguém que poderia trazer luz à sua vida novamente. E enquanto a cidade continuava a brilhar sob a luz da lua, Clara e Samuel estavam determinados a se permitir amar, de verdade, sem olhar para trás. E você, leitor, pode fazer a diferença. Se você se emocionou com essa história, não se esqueça de inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você realmente curtiu. Comente aqui suas reações e teorias sobre este final. E por último, mas não menos importante, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão.
Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.